Nesse vídeo vamos conversar sobre os soldados russos que estão se recusando a ir ou a voltar para a guerra da Ucrânia. Também vamos entender como Putin está fazendo para recrutar novos soldados, visto que o número de baixas é bastante alto. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize aqui o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu like. Tudo isso, pessoal, é muitíssimo importante. Aqui no canal, pessoal, tem 3 playlists que podem interessar a vocês. Tem playlist sobre a guerra na Ucrânia, tem sobre a história da Rússia, a história da União Soviética. Se interessar para você esses temas, primeiro se inscreva por aqui e depois dê uma olhada nessas 3 playlists, tá certo? E como estão, pessoal, as coisas na Rússia? Estão bastante complicadas, né? A propaganda estatal vem advertindo os russos de que uma guerra nuclear pode ser inevitável por conta da guerra na Ucrânia, que eles chamam de operação especial. Putin vem tendo dificuldades em arrastar os russos para uma guerra, né, para a guerra, na medida em que as empresas estão fechando, né, lembrando que as empresas ocidentais fecharam, certo? Os preços estão subindo, falta produto nos mercados e a população está tendo uma vida bastante difícil. Porém, a maioria dos russos é a favor da guerra, 30% tem dúvidas e 19% dos russos são contra. Vale lembrar que a imprensa na Rússia está completamente censurada, então boa parte da população não tem muita noção do que está acontecendo. Os russos foram influenciados bastante pelo Dugin, tem vídeo sobre ele aqui no canal, e por Ivan Ilyin. Ivan Ilyin foi um filósofo que misturou fascismo com o cristianismo. E o que esses dois filósofos têm ideal, tanto Dugin quanto Ivan Ilyin, é a crença de que o Ocidente é um lugar fraco, degenerado, e de que um conflito entre a Rússia e os norte-americanos e europeus é inevitável. Então, muitos russos estão vendo nos ucranianos uma luta contra os ocidentais, contra esses ocidentais degenerados, né? Mesmo assim, há russos falando em off, né? Lembrando que as coisas na Rússia são bastante complicadas, né? Vocês sabem, falando que eles gostariam de ter a vida deles de volta. Porque, como dito, a situação não está fácil. Tem pessoas que reclamam que elas não podem mais assistir Netflix, outras pessoas reclamam que eles se tornaram um pária no mundo, né, por conta da russofobia, porque eles também não podem mais sair da Rússia, muitos países não aceitam. Enfim, pessoal, a situação assim está longe de ser algo, né, algo simples. E nessa história toda tem muitos soldados se recusando a voltar a lutar, por causa das condições e das experiências que eles tiveram na linha de frente. E muitos desses soldados estão conversando com ativistas de direitos humanos na Rússia, que estão tentando ajudar. E aí teve um soldado russo entrevistado chamado Sergei, o sobrenome não foi informado, e ele falou o seguinte, abre aspas, eu não quero voltar para a Ucrânia para matar e ser morto. E ele passou todos esses meses lá, tá? Aí ele falou novamente, eu aprendi que o nosso exército, o russo, era o mais poderoso do mundo. Em vez disso, nos colocaram para operar dispositivos muito básicos, como dispositivos de visão noturna. Então, ele está querendo dizer que esses dispositivos não eram bons. Nós parecemos gatinhos cegos, somos mal equipados. Estou chocado com o nosso exército. Não custaria muito nos equipar. Por que isso não foi feito? Sergei, ele se juntou ao exército porque ele é recruta, então na Rússia há um ano, né, de serviço militar obrigatório. Putin falou que estava enviando os melhores soldados, né, para a Ucrânia e tal, mas não é bem assim. Muitos soldados são
de serviço militar obrigatório, né? Muitos soldados são inexperientes, certo? E a boa parte deles foi enviada para a fronteira com a Ucrânia e com a desculpa de que eles cumpririam ali alguns treinamentos. E aí, em 24 de fevereiro, eles foram mandados para cruzar a fronteira. E aí, olha só o que aconteceu, né? Abre aspas aqui, o Serguei falando. Quase imediatamente, nós nos vimos sob tenso ataque. Aí eles pararam à noite, procuraram lá uma fazenda abandonada para dormir e continuaram sendo atacados. Ele falou que os ucranianos não dão um segundo de paz. Os ucranianos atacam de dia, atacam de noite, e aí eles saíram dessa fazenda abandonada, foram para outro lugar, os ucranianos continuaram bombardeando, falou que é um verdadeiro inferno. Os ucranianos, pessoal, estão utilizando a mesma tática que os soviéticos utilizaram contra os alemães. Os soviéticos faziam a mesma coisa, eles não davam um segundo de paz para os nazistas, né? Eles não deixavam os nazistas dormirem. E os ucranianos estão fazendo isso da mesma maneira, utilizando a mesma tática, né? E também esse Serguei, ele falou que ele percebeu que os comandantes estavam achando, isso em fevereiro, que eles simplesmente cruzariam a fronteira e os ucranianos se renderiam. E não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, depois os ucranianos começaram a receber armamentos ocidentais, muitos voluntários também começaram a ir lutar pela Ucrânia e a guerra se tornou ainda mais difícil. E aí ele continua falando aqui, da sua unidade, que havia 50 pessoas, 10 foram mortos e outros 10 feridos. Quase todos tinham menos de 25 anos. Aí o Serguei falando novamente, abre aspas, fomos sem helicópteros, apenas numa coluna, como se estivéssemos indo para um desfile. Em outro incidente, Serguei disse que teve que ultrapassar companheiros presos dentro de um veículo em chamas à sua frente. O veículo tinha sido explodido com um lançador de granadas ou qualquer outra coisa. E aí ele fala o seguinte, que ele percebeu que não havia estratégia nenhuma, né, que pessoas como ele, soldados como ele, né, recrutas e tal, estavam sendo utilizados como bucha de canhão. E aí, a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Os soviéticos, eles tinham muitos motivos para lutar contra os alemães. Se eles não ganhassem a guerra, eles se tornariam escravos dos nazistas. E não era isso que eles queriam, eles teriam a vida deles completamente destruída. Os ucranianos também têm bastante motivos para lutar contra os russos. Eles estão se defendendo e eles não querem fazer parte da Rússia, né? Eles já fizeram parte da União Soviética, que eles entendem que foi um domínio russo, e as experiências que eles tiveram não foram muito boas, né? Vou citar 2 nomes aqui para vocês. Holodomor, que foi a Grande Fome, do período stalinista, e Chernobyl, né? Foi o acidente de Chernobyl. Então, esses 2 eventos e muitos outros foram muito marcantes para os ucranianos, né? E dentro do movimento nacionalista ucraniano há um sentimento muito grande anti-Rússia, que aumentou muito mais agora, né? E do lado russo, os russos que são mais espertos já perceberam que eles não estão lutando contra nazista nenhum, mesmo porque, né, o batalhão Azov já foi, os sobreviventes já estão todos presos, né, os sobreviventes de Azovstal, então eles poderiam ir embora, né, se esse fosse o verdadeiro motivo. Como não é, então eles ainda estão lá. E, né, quem também é esperto já entendeu que os russos estão lutando para que o Putin entre para a história como um czar e os oligarcas russos lucrem ainda mais, se apropriando da mineração, da indústria e dos portos da Ucrânia. E ninguém está a fim de morrer, né, para enriquecer o oligarca russo e nem para que o Putin seja transformado em czar. Os serviços secretos ucranianos e alemães têm interceptado bastante conversas telefônicas de soldados russos, falando com as mães e com parentes, onde eles afirmam que eles estão realmente muito mal equipados e a motivação deles é muito baixa, o moral, né, é bem baixo também.
A Rússia não convocou todos os homens ainda e eles estão recrutando prisioneiros, né? Com esses prisioneiros, o governo fala abertamente que as chances de sobrevivência são muito pequenas e que caso eles sobrevivam, e eles usam essa palavra, caso eles sobrevivam, eles serão libertos e ganharão um dinheiro. E também o governo está recrutando homens endividados. Então o governo liga para a casa deles e oferecem para que eles lutem na Ucrânia, né, em troca de dinheiro, né? O governo paga todas as dívidas deles. É isso aí, pessoal. É o que nós sabemos, né? Dentro da Rússia é muito complicado a gente conseguir informações, porque, como dito, a mídia toda lá está censurada, as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar com as pessoas fora, né? Enfim, pessoal, é isso. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.